dando sequência, né? O que vem acontecendo comigo, diante do paralelo da Lava Jato, desde 2013. Mas estamos dando sequência aí desde o último relatório da Tatiana, advogada, que saiu em janeiro de 2017, logo após Temer do MDB. MDB, Capitão Guimarães, que tem ligação com o MDB, Ricardo da Polícia Federal, meu familiar, que trabalha para o Colarinho Branco, trabalha para um, trabalha para todo mundo, né? Então, logo após a advogada Tatiana sair, né, eu aí contratei duas advogadas. Então, olha só. Em 24 de 3 de 2017, as advogadas Érica e Karina pegaram as ações de exclusão dos sócios de prestação de contas. Da onde saiu a metodologia da WhatsApp? Né? Da metodologia da Lava Jato. Da WhatsApp aqui de Itaipu. 1,5 km de Capitão Guimarães e família Turcão. Né? E eu tô querendo que eu tinha tudo que construir na minha vida com muito suor, muito trabalho, trabalhando de obra nos Estados Unidos, comprando 2 autonomias de táxi, 2 carros para rodar, uma traneira, aí vender, e vai construindo, aí tava num local, aí depois foi para outro, e daí por diante. Prestação de contas. Com muita dificuldade, visto que não estava conseguindo advogados em Niterói. Mesmo assim, lógico, também não tinha aquele dinheiro, porque eles não depositam dinheiro de prestação de conta que está lá desde 2016 e até hoje não acharam as sócias, como se você tivesse entrado com o processo agora. Aí o fórum de Pelotiba. Né? Então não estava conseguindo advogado em Niterói de jeito nenhum. Aí consegui, botei um site ali e tal, pai conseguiu um advogado lá no Rio, né? Então estou seguindo todo o procedimento aqui, o procedimento da exclusão do sócio, né? O paralelo, da onde saiu, né? Tal, daí por diante. Diante de várias outras que já relatei, né? Essa daí é 10ª, se eu não me engano. 10ª vez que eu estou fazendo o vídeo. Ainda tem mais um bocado ainda para frente. A Operação Lava Jato foi grande, né? Foi internacional, né? Devemos destacar, só não foi repassado. Só não foi repassado para a cooperação internacional. Aonde estava acontecendo... E daí por diante, ficou esbarrado numa mera juíza. Juíza aqui do processo de exclusão do sócio. Né? E daí por diante. Devemos destacar que houve documentos anexos ao processo, pelo defensor à época, que foram autorizados pela juíza. O desentranhamento do processo, diante do mesmo ter anunciado sua saída dos autos. A juíza autorizou. A petição desentranhava, falava sobre erro cometido pelas sócias, juntamente com o escritório moço, principalmente o escritório moço, porque foi ele que elaborou. Porque Renata é advogada, mas não quis fazer isso. Mas diante a cobertura do Colarinho Branco, Rede Globo, né? Sabe como é que é, né? Aí, ó, pode deixar que eu faço. Que o juiz, que eu entrei com o processo já no processo contra o escritório moço, renomado no Rio de Janeiro, é outro escritóriozinho do crime, que só funciona pro crime. Aí o juiz joga juntinho. Que o juiz já deu como improcedente. Em 4 de 6 de 2013, nessa mesma época aqui, no mês 6 de 2013 foi quando começou a Lava Jato. Que aí você cai no departamento, né, para poder entender melhor que Moro pegou um processo regional e transformou e nacionalizou ele, daí por diante. E todo mundo já sabe hoje em dia que Moro é PSDB, funcionário da Rede Globo, e daí por diante. Né? Se não tivesse acontecido isso, imagina, eu ia estar falando... E o nego ia falar, o cara é maluco. Olha, esse cara é maluco. Sem contar outras coisas ainda que eu vou falar que não vai ter como vocês compreenderem. Por exemplo, Capitão Guimarães, MDB, Marcelo Turcão, PT, vocês vão falar, não pode ser. Mentira. Mas aí deixa eles jogarem, que eles são profissional. São profissional. Em 4 de 6 de 2013, elaborou o documento da segunda alteração contratual indevida. Não pode ser feito. Não pode ser feito. Onde o defensor afirmava que para fazer tal alteração precisaria de ação judicial, comprovando a administração temária do autor, comprovada judicialmente, para poder retirá-lo validamente do quadro social, o que não ocorreu. Aqui você já tem um documento que não podia fazer e mais um outro procedimento, juiz deu improcedente, a juíza do fórum pelo juiz Daniela. Não, tá tudo correto. Quem já quer no relatório que relatou, depois eu vou relatar melhorzinho essa juizeca.
Além disso, o processo movido pelo autor, buscando a exclusão dos sócios de sua empresa, em que o mesmo não obteve êxito. Nós temos o dever moral de desobedecer às leis justas. Essa justiça está pensando que é? Para roubar tudo que eu construí na minha vida. Está pensando que ele é quem? O desembargador que prolatou o acordão, negando, era Ricardo. Coincidentemente, mesmo o nome do tio doutor. Ricardo. Ricardo é o da Polícia Federal, familiar. O desembargador tinha o mesmo nome. Ali a juíza é Daniela. Porque quando você lança um processo, aí tem uma pessoa que distribui os processos para quem eles querem. Eles estão jogando. Porque sabe como a cabala, a maçonaria joga com número e Rede Globo diante disso daí. Depois eu vou fazer até uma pesquisa se isso daí já vem acontecendo há anos mundialmente. Provavelmente deve acontecer. Porque na hora deles jogarem com eles mesmos, eles botam tudo o pau no cu e saem correndo. É igual muito de jogar o ar com a vida dos outros, o banco imobiliário com o dinheiro dos outros. Coincidentemente, meu nome do tio, pai de Renata, um dos sócios que fez toda essa fraude na empresa do autor, junto com o Janinho, sua ex-companheira. Nesse mesmo dia da audiência de seu processo, o autor tomou conhecimento de sua patroa, à época que as sócias haviam criado um novo CNPJ, utilizando o mesmo local e continuando com a franquia WhatsApp. Franquia WhatsApp. Curso de inglês. Empresa internacional. Com todos os bens seguindo um padrão determinado pela matriz WhatsApp. Porém, com o novo CNPJ. Demonstrando a fraude em relação ao autor. A matriz ao impostos, caracterizando diversas irregularidades que vem prejudicando o autor desde então. Nessa mesma época, 12 de novembro de 2017, estourou uma operação policial que deflagrou um enorme esquema de venda de alvarás de bombeiro. Frisa-se que desde dezembro de 2012, as sócias não estavam pagando royalties à matriz, o WhatsApp. Até volta na matriz elas deram. Volta na matriz, volta no funcionário. A juíza ali não sabe nem que é lapidação, sabe nem que é número. Porque relatório gerencial não foi. Eu botei muitos relatórios gerencial. Até extrato do banco, né? Brincando. Farmácia, restaurante, o pai, daí por diante. E estavam a ponto de serem descredenciados. Quando em outubro de 2015 se juntada aí o Múvio, e em menos de 2 meses apareceram como novo CNPJ, em novembro de 2015. E por incrível que possa parecer, a referida nova empresa, apenas com um CNPJ diferente, foi criada em 2 meses. Algo improvável, caso seguissem o procedimento normal e correto brasileiro, que demoraria de 4 a 6 meses. Isso tem tudo de relatório. Né? Porque aqui a audiência já estava marcada lá, numa data lá, antes da data do aniversário de Jane. Mas os bombeiros tinham me retirado da casa. Eles tinham me retirado ali da casa. Os bombeiros que trabalham com o Clarim Branco, que eu fiz reclamação lá na corregedoria do bombeiro. Nas duas, uma atual, depois de 2019 com Bolsonaro na presidência, bombeiro militar, que continuou a mesma coisa, e a outra que eu tinha feito na época lá, que tinha corregedoria da PM, da Polícia Civil e da bombeiro, geral. Né? Aí bombeiros, né? Porque quando a advogada aqui, eu contratei ela me falou ali no dia 12, no mesmo dia da audiência, que a juíza já tinha marcado presenteando a Janine, presenteando as criminosas. Não falta ali no escritório ali de Piratiba, ali presentear as criminosas. Igualzinho lá o STF. Igualzinho lá. Alexandre de Moraes colocado pelo MDB. Sabe como é que é o MDB? Aquele que Capitão Guimarães tem ligação? PCC, colocado lá no STF. Alexandre de Moraes do PCC, do narcotráfico. É isso aí. É isso aí. Exatamente isso, ou não é? Então tá aqui, ó. Bombeiro. Destacamos que nessa época, no Rio de Janeiro, bombeiros foram acusados de cobrar propina para emitir alvarás, liberando o funcionamento de botequins e casas de festa, onde 34 pessoas foram presas. A maioria dos oficiais de corpo de bombeiro, a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual estiveram em quartéis do Rio de Janeiro Fluminense. Posteriormente, o ex-dono da WhatsApp, Recompra,
a mesma em dezembro de 2015 por 398 milhões. Ele recomprou. Ele vendeu por quase 1 bi e depois ele recomprou. Também, né? Vou botar a Rede Globo para ensinar educação, dá no que dá, né? E a rede de idiomas, pretendendo expandir os negócios, né? Conforme anexo. Aqui, né? Aí tem aqui, ó. Em 14 de novembro de 2017, 2 dias depois da audiência, que era o aniversário de Jeanine, ex-companheiro do autor, se retiram do processo. E em 13 de nove de 2017, no expediente 7714-2017, a Defensoria enviou ao autor, dizendo que iria representar em todos os processos, conforme anexo. Esse processo aqui que a Defensoria da Corregedoria que eu pedi, que eu estava precisando de defensor, eu estava precisando de defensor e não conseguia defensor de jeito nenhum. O defensor não ia fazer, conforme eu já relatei em vários procedimentos, depois eu vou relatar até melhor ali, que eu acho que no final eu vou relatar ali, que já relatei já uns três defensores, mas tem mais defensor ali. A Defensoria soltou. A Eric Carina lá mandou dizendo que estava preto, estourou, não podia ter falado que ela tinha criado o CNPJ, mentira, que ela não criaram não. Elas não criaram nesse tempo daqui. Aqui praticamente não tem nem como você fazer um alvará nessa velocidade. Que elas se juntaram em outubro. Em novembro não tem como você fazer um alvará. Rápido. Em dezembro, no começo de dezembro, tinha criado. Porque logo depois, em seguida, uns 10, 15 dias depois, aí foi assinado o contrato de que o Flávio Augusto da WhatsApp estava recomprando a WhatsApp. Não bota ele para segurar, não. Aí, diante do procedimento que falou, ficou a briga. Olha só a briga. Olha a Defensoria jogando aqui com o colarinho branco, tá apoiando. A Defensoria, olha a Defensoria. Defensoria tá jogando junto com o colarinho branco. Aí foi porque a empresa, o único que você vai conseguir ver aqui é a Rede Globo, colarinho branco, você só vai ver nesse nível, né, jogando. Aí as instituições estão trabalhando pro crime, daí por diante, conforme ela tem, ainda tem mais uma porrada ainda pra relatar. Estourou o bombeiro, que não podia ter falado, os bombeiros daqui. Foi bombeiro do Rio de Janeiro. A probabilidade daquilo, não fiz esse levantamento aqui, de liberar o alvará não é do Rio de Janeiro. Não é do Rio de Janeiro. No máximo que você pode ter ali é bombeiro de Maricá, porque eu fiz um procedimento ali do alvará ali de bombeiro de Maricá, quando tinha o CNPJ. Ali naquela empresa não faltava, era bombeiro, polícia, defensoria, fiscal, tudo que nego puder imaginar. E daí por diante. Mas para ficar uma... Porque você não podia ter falado, o negócio nós temos que roubar. É assim que funciona, as instituições do Brasil. É assim que funciona. E daí por diante. Aí olha só. Eu tinha contratado um advogado. Não funciona, um outro advogado, Eloy. Fui lá, expliquei toda a minha situação, mostrei os relatórios todinho, tá aqui, ó, tá todo mundo envolvido. Colarinho branco, é isso que tá acontecendo. Tô te mostrando aqui o PowerPoint, daí por diante. Olha só esse advogado. Advogado Eloy. Criminalista. 2/5/2018, contratei o advogado Eloy Guelph para serviços jurídicos e divulgativos, referente a requerimento de instauração de inquérito policial. 2018. Ele também tem uma história grande, porque eu não botei a história dele aqui. Nos termos do artigo 5º, inciso 2 do Código de Processo Penal, junto à Delegacia 81-DP. Ele deu entrada na Delegacia 81-DP, hein? Por cometimento dos crimes dispostos no artigo 171, estelionato, e 298, falsificação de documentos particular, do Código Penal, cometido por Renato Rodrigues Victor, prima do autor, filho de Ricardo da Polícia Federal, e Jeanine Sobreira Figueiredo, ex-companheira do contratante, de qualificação ignorada. O advogado deu entrada somente nos protocolos 0175371081/2018. Ele só fez isso. E-mail. Em 29/11/2018, não consegue se falar com o CESOP. Ele não conseguia falar com o CESOP. Ele, ligando pro CESOP, não conseguia. Mas não é só ele, não. A advogada atual, a patrona atual lá também, ela não consegue falar com o CESOP, não. Eu fiz reclamação lá na chefia da polícia lá e vamos ver o que vai acontecer. Nem os documentos eles querem entregar, os relatos. Ali, Delegacia 81 e daí por diante.
do ladinho da casa do capitão Guimarães e Marcelinho Torcão. Dentro da delegacia 81DP, por e-mail, visto que o funcionário não estava no local e não tinha como passar o endereço do e-mail para a patrona atual. Mesmo procedimento, mesma história que aconteceu com a advogada Clarissa, que está fazendo os procedimentos aí. Vai ficar bonito para relatar, né? E-mail, 19/12/2018. Eles vão bater o martelo. Viu como é que o crime compensa? O juiz é tudo nosso. Fala de férias forenses em 20/12/2018. Em 21/2019 e fala que depois continuaria no contrato. Conforme nós estamos em 2020. Sumiu. Estamos indo para 2021. Sumiu. Sem contar o que liga, não tá aqui, pá, e daí por diante. Relatório todo. Isso aí são os procedimentos para Lava Jato. É lógico que o nego já não queria repassar o que tinha acontecido lá em 2015, né? Você imagina que o nego vai repassar agora para a cooperação internacional o que vem acontecendo diante desse procedimento. Não vai. Mas não se preocupa não, porque agora a gente vai relatar isso tudo aí. Depois eu vou fazer um outro relatório ali que falta ler. Para acabar. Faltam mais alguns vídeos. Aí eu vou entrar e vou explicar para vocês do baralho todo do Brasil aqui. Aí vocês vão decidir o que vocês querem. Perfeito? Que aí agora a gente vai entrar aqui no relato aqui do advogado Esdra e Júlia. Tá? Que saiu também. Aí esse daqui é interessantíssimo. Aí vocês vão entender. Defensoria Pública e daí por diante, em geral. Aí Defensoria Pública de novo, do mesmo procedimento. Tá? Não deixa de fazer isso com vocês, não. Bando de abusado. Depois ele ainda tem a ousadia de pedir educação. Acabou o prazo de educação pra você. Tem mais de 8 anos.